Miguel não planejava nada extraordinário naquela tarde de outono. Ele dirigia por uma estrada deserta, perdida entre colinas e matas densas, quando o céu pareceu se fechar de repente. A luz do sol desapareceu atrás de nuvens pesadas, e uma névoa fina começou a subir do chão, envolvendo seu carro como se a estrada estivesse sendo engolida. Ele freou bruscamente. A estrada à frente parecia ter desaparecido, substituída por uma trilha estreita de pedra irregular, rodeada por árvores antigas e retorcidas. Algo na sensação do ar o fez estremecer. Estava silencioso demais, como se o mundo tivesse parado ali. Deve ser só um nevoeiro pesado, murmurou para si mesmo, tentando ignorar o frio que subia pela espinha. Mesmo assim, algo o impulsionou a seguir adiante. Talvez fosse curiosidade, talvez um instinto mais profundo. Miguel deu meia volta e começou a andar pelo caminho de pedra, e foi então que o percebeu. Uma espécie de portal sutil, uma curvatura no ar, quase invisível, como se o espaço tivesse se dobrado sobre si mesmo. Um instante de luz azulada escapou do meio da trilha, atraindo-o. Antes que pudesse pensar, Miguel atravessou o que parecia uma simples sombra de luz, e a estrada desapareceu atrás dele. Quando abriu os olhos novamente, não havia mais árvores familiares, nem o céu comum. À sua frente estendia-se uma cidade antiga, silenciosa, envolta por uma névoa que refletia uma luz cinzenta estranha. Ele não reconhecia o lugar, mas sentiu imediatamente que algo estava errado. O lugar era parecido com algo que já tinha ouvido falar, algo como Setialém. Era um lugar antigo, mais viva e ao mesmo tempo, congelada no tempo. As ruas eram estreitas, feitas de pedras gastas, e as casas com arquitetura gótica pareciam olhar para ele com janelas como olhos escuros. Portas trancadas e rangentes sugeriam abandono, mas Miguel tinha a sensação nítida de que não estava sozinho. Cada passo que dava ecoava de maneira estranha, como se a própria cidade estivesse respirando. Ele tentou ligar o celular. Sem sinal. Nenhum sinal de internet, nada de GPS. Só o silêncio e a névoa que se movia de forma quase inteligente, guiando-o sem que ele percebesse. Ok. Respira, disse Miguel, tentando manter a calma. Mas a voz soou fraca e distante, como se a própria cidade sugasse o som de seus comandos. Enquanto caminhava, percebeu sinais sutis de vida, velas apagadas em janelas, marcas de passos no chão úmido, e símbolos estranhos gravados em postes e paredes. Não havia ninguém visível, mas o ar carregava algo indefinível, uma sensação de estar sendo observado. O primeiro lugar que Miguel alcançou foi a praça central, onde uma antiga igreja gótica se erguia, imponente e silenciosa. Torres altas quebradas e vitrais escuros refletiam a luz cinzenta da névoa. Um sino rangia ocasionalmente, sozinho, ecoando na cidade deserta. Ao se aproximar, percebeu inscrições em uma língua que não conhecia. Cada letra parecia vibrar levemente, como se tivesse vida própria. Eu não sei onde estou, murmurou, com um arrepio intenso. E então, do meio da praça, veio um sussurro, fraco, quase imperceptível, mas claramente humano. Miguel. Miguel. Ele olhou em volta, mas não havia ninguém. Um frio cortante percorreu sua espinha, e algo dentro dele percebeu. Ele não deveria estar ali, e Setialém tinha planos próprios para recebê-lo. O lugar parecia absorver tudo ao redor. Luz, som, tempo. Cada passo que dava o aproximava de segredos que ele não queria conhecer, mas que pareciam inevitáveis. Ele se sentia dividido entre fugir e avançar, atraído por uma curiosidade que doía na pele. E assim começou sua estadia em Setialém. Não como turista, não por escolha,
mas como alguém que atravessou o portal errado. Um lugar onde sombras caminhavam sozinhas, onde vozes sussurravam nomes antigos, e onde cada esquina escondia o que ele jamais poderia imaginar. No fundo, Miguel sabia que a única forma de escapar seria descobrir os segredos do lugar antes que Sete Além decidisse que ele era parte de seu mundo para sempre. Se você gosta de histórias sobre Sete Além, deixe seu like, e peço de coração que se inscreva no canal. Isso é muito importante para o canal crescer. Nos ajude. O canal Coisa Estranha agradece. Miguel continuou caminhando pelas ruas estreitas, cada passo ecoando de maneira estranha, como se a cidade estivesse reagindo à sua presença. As casas góticas, agora mais próximas, pareciam observar cada movimento dele. Janelas escuras refletiam sua imagem de forma distorcida, como se a cidade brincasse com sua mente. A névoa se tornava mais densa, e sons sutis começaram a se misturar. Sussurros indecifráveis, passos que não correspondiam aos seus, portas rangendo ao longe, embora nenhum vento soprasse. A sensação de estar sendo seguido crescia com cada segundo, e Miguel percebeu que em Sete Além, o tempo parecia não existir da forma que ele conhecia. Um minuto podia durar horas, e o silêncio podia ser quebrado apenas por ecos do próprio medo. Ele encontrou um beco estreito onde o ar parecia mais pesado. No chão, marcas de garras ou mãos arranhando a pedra. Miguel sentiu o coração disparar, mas a curiosidade o levou a seguir até o final do beco, onde encontrou uma pequena porta de madeira antiga, parcialmente aberta. Uma luz fraca escapava pelas frestas, tremendo como se estivesse viva. Antes de entrar, Miguel hesitou. Preciso registrar isso, talvez alguém. Ele tentou ligar o celular novamente. Nenhum sinal, nenhuma luz. O mundo exterior desaparecera completamente. Empurrando a porta, ele entrou em uma sala coberta por teias, poeira. A luz vinha de velas acesas por si mesmas, espalhando sombras dançantes nas paredes. No centro, um espelho grande refletia a sala. Mas quando Miguel se aproximou, percebeu algo estranho. O reflexo dele não correspondia aos seus movimentos perfeitamente. Por um instante, o reflexo sorriu, mesmo que Miguel não estivesse sorrindo. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele recuou e quase tropeçou. Mas então ouviu novamente o sussurro. Miguel, você não deveria estar aqui. Dessa vez, a voz vinha de trás dele. Virando-se lentamente, não viu ninguém, mas algo na penumbra parecia se mover, como se observasse com olhos invisíveis. Cada instinto de sobrevivência gritava para que ele saísse correndo, mas Miguel sabia que a curiosidade podia ser sua única arma para entender Sete Além. Caminhando mais adentro, Miguel descobriu corredores estreitos que se ramificavam infinitamente. Algumas portas abriam para salas vazias, outras para cenários impossíveis. Um jardim que parecia estar sob a luz do luar, mas com árvores cujas folhas sussurravam nomes, e uma cozinha antiga onde pratos se moviam sozinhos, como se fossem guiados por mãos invisíveis. No fim de um corredor, encontrou uma biblioteca antiga. Livros cobertos de poeira e símbolos estranhos enchiam as prateleiras. Quando Miguel tocou um deles, ouviu uma voz profunda ecoando pelos corredores. Quem entra aqui, nunca parte. O medo apertou seu peito, mas também uma sensação estranha de que a cidade estava tentando ensinar algo, ou talvez testar sua sanidade. Cada livro parecia conter histórias de pessoas que tinham ido parar em Sete Além antes dele, todas desaparecidas, todas esquecidas pelo mundo real. Enquanto caminhava, Miguel sentiu o chão tremer levemente. Um relógio antigo começou a tocar sozinho, mas os ponteiros giravam para trás. A cidade inteira parecia vibrar com uma vida própria, e Miguel percebeu que Sete Além não era apenas um lugar. Era uma entidade viva, observando, aprendendo, brincando com ele. Ele então ouviu um som distante, mas inconfundível, uma risada infantil, ecoando pelas ruas silenciosas, seguida de passos leves. Miguel se virou para correr, mas cada rua que tentava seguir levava de volta à praça central. Ele estava preso em um labirinto sem saída, guiado pela própria cidade. E nesse momento, algo brilhou na névoa. Uma figura encapuzada, parada sobre uma ponte de pedra,
olhando diretamente para ele. Miguel sentiu o sangue gelar. A figura levantou a mão lentamente, e uma voz sussurrou: "Para sobreviver, deve conhecer Setchallen, ou ela o conhecerá primeiro." Miguel percebeu que cada passo que dava não era apenas físico, mas psicológico. Setchallen se alimentava do medo, mas também da curiosidade. Cada corredor, cada sala, cada sombra oferecia um desafio, um segredo ou uma armadilha. Se estivesse no lugar de Miguel, você teria coragem de avançar? Me diz nos comentários o que você faria. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like, porque Setchallen adora quem observa, quem participa e quem ousa imaginar. Miguel avançou pelo corredor da biblioteca, sentindo cada vez mais o peso do ar ao seu redor. As paredes pareciam pulsar, como se a própria cidade respirasse em torno dele. Cada passo ecoava de maneira desigual, e por um instante ele acreditou ouvir gritos distantes misturados com risadas desesperadas. No fundo de uma sala maior, uma porta entreaberta exalava um brilho pálido e frio. Ao empurrá-la, Miguel se deparou com um salão coberto de tapeçarias antigas. Cada tapeçaria mostrava cenas grotescas, figuras humanas deformadas, criaturas com olhos demais, mãos surgindo do chão, e sempre um elemento recorrente: portais, como se a própria Setchallen estivesse representada em cada fio. Um sussurro baixíssimo chamou seu nome. Miguel virou-se lentamente, mas não havia ninguém ali. Foi quando percebeu as sombras das tapeçarias se movendo, como se quisessem escapar do tecido. Uma sensação gelada percorreu seu corpo. Ele sabia que estava sendo observado, mas dessa vez de uma forma diferente. Algo estava pronto para se manifestar. De repente, a porta atrás dele bateu com força, e a sala mergulhou em completa escuridão. Miguel não podia ver nada, mas podia ouvir algo se aproximando. Passos suaves, ritmados, mas impossíveis de identificar de onde vinham. Ele tentou acender uma lanterna, mas a luz tremeluziu e apagou, revelando apenas um par de olhos vermelhos no escuro, que o seguiam sem piscar. Miguel correu, tentando encontrar a saída, mas cada porta que abria levava a outro corredor desconhecido, mais sombrio e tortuoso. E então ele ouviu o que mais temia: uma voz grave e sussurrante, múltipla, como se centenas de pessoas falassem ao mesmo tempo. Miguel, você está perdido. O chão começou a se abrir em fissuras, revelando um brilho esverdeado e líquido, como se a cidade tivesse veias de energia viva. Miguel sentiu a tentação de olhar para dentro, mas sabia que isso poderia ser fatal. Ele se lembrou do aviso da figura encapuzada. Para sobreviver, precisava conhecer Setchallen, ou a cidade o conheceria primeiro. A névoa voltou a subir, e de repente Miguel se viu em uma ponte de pedra suspensa sobre um abismo sem fundo. Ventos gélidos sopravam, e as pedras sob seus pés pareciam pulsar. Do outro lado da ponte, a figura encapuzada esperava, imóvel. Miguel sentiu um arrepio. Essa não era apenas uma ponte física, mas um teste mental, um desafio imposto pela própria cidade. Enquanto avançava, figuras começaram a surgir nas bordas da ponte. Sombras humanas, silenciosas, com olhos vazios e mãos estendidas. Cada passo que Miguel dava, elas se aproximavam lentamente, sem tocar, mas fazendo o ar vibrar com medo. Ele percebeu que Setchallen se alimentava do medo, da curiosidade e da hesitação. Cada pensamento, cada dúvida era usado contra ele. Miguel gritou para si mesmo: Preciso avançar. E deu o último passo na ponte. A figura encapuzada levantou a mão novamente, e a ponte desapareceu atrás dele, deixando apenas o abismo. No outro lado, uma rua iluminada por lamparinas antigas revelava um novo distrito da cidade. Casas mais tortas, janelas pequenas, corredores que pareciam impossíveis de existir na geometria normal. E foi ali que Miguel teve seu primeiro encontro direto com o sobrenatural. Uma criança pálida, com olhos negros e cabelos longos, apareceu no meio da rua. A criança sorria, mas seus dentes eram pontiagudos. Quando Miguel tentou falar, a criança apenas sussurrou:
Aqui você não é bem-vindo. E desapareceu em uma névoa que se moveu como se fosse viva. Miguel sentiu a cidade observá-lo, rindo silenciosamente. Ele percebeu que a cada encontro, Setchalen testava sua coragem, sua percepção e sua sanidade. Miguel então se lembrou das histórias na biblioteca. Pessoas que entraram em Setchalen desapareceram, mas algumas deixaram pistas. Ele precisava prestar atenção nos sinais, aprender a interpretar cada som, cada sombra, cada porta que aparecia diante dele. Setchalen não era apenas um lugar. Era um labirinto vivo, consciente, cheio de criaturas, espíritos e enigmas. Você já teve alguma experiência sobrenatural? Se sim, nos conte nos comentários. Vamos adorar saber. Miguel avançou pelas ruas tortuosas de Setchalen, cada passo ecoando contra paredes que pareciam se fechar lentamente ao seu redor. A cidade não era mais apenas um lugar físico. Era uma entidade viva, observando e respondendo a cada hesitação. Ele sentia os olhos invisíveis de criaturas ocultas em cada canto, em cada janela pequena e irregular. Enquanto caminhava, Miguel encontrou uma praça abandonada, iluminada apenas por uma lamparina trêmula. No centro, havia uma fonte antiga, seca, mas o que chamou sua atenção foram as figuras gravadas no mármore. Elas não eram apenas estátuas, pareciam capturas de pessoas reais, eternizadas em gestos de agonia. Ao se aproximar, uma dessas figuras mexeu os lábios, formando um sussurro inaudível, que fez Miguel recuar em choque. A figura encapuzada que havia visto na ponte reapareceu ao longe, como se guiando-o silenciosamente. Miguel percebeu que precisava seguir a figura, mas sem olhar para trás. Caso contrário, o medo dominaria e Setchalen o engoliria. Ele começou a notar pequenos portais pulsando com uma luz fantasmagórica, escondidos entre canto e nos corredores. Cada portal parecia chamar por ele, mas ao mesmo tempo, prometia perigos inimagináveis. De repente, Miguel ouviu vozes chorosas, vindas de um prédio abandonado à sua esquerda. Curioso, ele entrou e encontrou um corredor interminável, cheio de portas numeradas, cada uma emitindo um sussurro diferente. Algumas imploravam por ajuda, outras riam com malícia. Miguel percebeu que para sobreviver, precisava escolher apenas uma porta e seguir adiante, confiando mais na intuição do que na visão. Ele abriu a porta número 7 e entrou em uma sala iluminada por velas negras. No centro, uma mesa com livros antigos estava cercada por criaturas encapuzadas, que murmuravam palavras em línguas que ele não conhecia. As criaturas não o atacaram, mas Miguel sentiu a consciência da cidade penetrando sua mente, examinando cada memória, cada medo. Foi nesse momento que Miguel compreendeu algo aterrorizante. Setchalen não apenas aprisionava fisicamente, mas também consumia a sanidade daqueles que ousavam atravessar seu portal. Cada escolha errada, cada passo impulsivo, poderia transformar sua própria mente em uma das figuras de mármore que havia visto na praça. Miguel precisava agir com cautela. Ele fechou os olhos, respirou fundo e seguiu o som de um coro distante, que parecia guiá-lo para a saída, ou para o próximo teste da cidade. Cada passo que dava, as paredes mudavam de posição, os corredores se torciam e o chão tremia levemente, como se a própria cidade estivesse vivendo e respirando através de cada pedra. E então, no meio do corredor, surgiu a criança de olhos negros, mas dessa vez em número de 3, cada uma sorrindo de maneira cruel, mas silenciosa. Elas começaram a cercá-lo lentamente, dançando em círculos, como se manipulassem o próprio espaço ao redor. Miguel percebeu que a cidade não queria apenas assustá-lo, mas testá-lo, fazendo-o questionar cada passo e cada decisão. Em pânico ele gritou, tentando manter a sanidade. A figura encapuzada surgiu novamente, desta vez mais próxima, e apontou para uma porta semi-aberta. Miguel correu em direção a ela, sentindo a presença de Setchalen crescendo, pressionando, tentando prendê-lo. Ao atravessar a porta, ele foi jogado em um pátio gótico, onde o céu estava tingido de vermelho profundo e nuvens se moviam como se tivessem vida própria. No centro do pátio,
Uma escada em espiral levava a uma torre antiga. Miguel sentiu que aquele seria o próximo teste. Enfrentar algo que Setchalen guardava para poucos corajosos. O coração da cidade, onde os portais se originavam e onde a realidade e o sobrenatural se confundiam. Miguel subiu a escada em espiral, cada degrau rangendo como se a própria madeira reclamasse sua presença. O ar tornou-se pesado, denso, impregnado de um cheiro metálico e mofo, e cada respiração parecia puxar mais medo do que oxigênio. O vento que soprava nas alturas carregava sussurros e risos distantes, ecoando pelos corredores tortuosos da torre. Ao chegar ao topo, encontrou um salão circular, iluminado por uma única vela tremulante presa a um candelabro suspenso. No centro havia um espelho antigo, maior do que qualquer coisa que Miguel já tinha visto. Mas este não era um espelho comum. A superfície parecia líquida, pulsante, refletindo não apenas sua imagem, mas figuras que não pertenciam ao mundo real, sombras encapuzadas, olhos negros observando, mãos tentando sair do vidro. Miguel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele percebeu que este era o coração de Setchalen, o ponto onde a cidade e o portal convergiam. Cada sussurro, cada visão e cada movimento das paredes agora pareciam coordenados, como se a cidade fosse um ser consciente, tentando prendê-lo. Enquanto observava o espelho, as figuras começaram a se mover em sincronia, e Miguel percebeu que estavam imitando seus próprios movimentos, antecipando cada passo. Ele tentou recuar, mas as paredes do salão se fecharam lentamente, como garras invisíveis, prendendo-o ali. De repente, do espelho emergiu uma criatura colossal, com pele pálida e membranas escuras cobrindo o corpo, olhos como brasas e braços longos que se estendiam até o chão. Miguel sentiu o medo mais profundo de sua vida. A criatura não apenas queria capturá-lo, mas absorver sua essência, transformando-o em mais uma figura de mármore da cidade. Ele recuou, tropeçando sobre um antigo tapete que cobria símbolos góticos, enquanto a criatura avançava lentamente, cada passo vibrando pelo chão e ecoando como trovões no salão. Miguel percebeu que precisava agir rapidamente, mas qualquer movimento em falso poderia custar sua vida. Então ele lembrou-se das 3 crianças de olhos negros, que dançavam silenciosamente pelos corredores. Elas apareceram diante do espelho, flutuando, e começaram a girar em círculos, emitindo um som quase hipnótico, como um canto que reverberava dentro da mente de Miguel. Ele sentiu que a única maneira de escapar seria seguir o ritmo e o canto delas, confiando na cidade, mas sem perder sua sanidade. Miguel deu um salto, passando por entre as crianças, e de repente sentiu a gravidade mudar. Ele caiu através do chão que se abriu como se fosse líquido sólido, e foi lançado em um corredor subterrâneo, escuro e úmido. O som da criatura atrás dele era abafado, mas não desapareceu. Cada batida de seu coração parecia sincronizada com passos invisíveis que o perseguiam. O corredor se estendia por metros, cheio de portas antigas e símbolos góticos que brilhavam em vermelho quando ele passava. Miguel percebeu que cada porta continha uma escolha, um teste diferente, e cada decisão errada poderia prendê-lo para sempre em Setchalen. No final do corredor, uma luz difusa piscava, e Miguel viu uma figura humana, em pé, mas parcialmente translúcida. Era alguém que havia caído em Setchalen antes dele, uma vítima que tentava alertá-lo com gestos silenciosos, mas que não conseguia falar. Miguel entendeu que a cidade tinha memórias, e cada ser que morria ali permanecia como sombra, eternamente presa entre o real e o sobrenatural. Ao se aproximar da luz, Miguel encontrou um novo portal, menor e instável, tremendo como se estivesse prestes a desaparecer. Ele percebeu que era sua chance de voltar ao mundo real, mas sabia que atravessá-lo significava enfrentar tudo o que Setchalen havia mostrado e manter viva sua própria sanidade. Cada passo em direção ao portal era acompanhado por sussurros, mãos invisíveis e o frio de algo que queria puxá-lo para dentro da cidade. Miguel sentiu a respiração pesada, cada batida do coração como um tambor ecoando pelo corredor escuro. A luz do portal à sua frente tremia como se fosse instável, oscilando entre tons de vermelho e azul. Ele sabia que a criatura do espelho ainda estava atrás dele,
mais próxima a cada instante, e o sussurro gótico de Setialém aumentava, preenchendo o ar com palavras que ninguém conseguia compreender, mas que pressionavam sua mente. De repente, a criatura emergiu do corredor como uma sombra líquida, seus braços longos estendendo-se e atravessando paredes como se fossem feitas de neblina. Miguel tentou correr, mas o corredor parecia se alongar infinitamente, cada passo tornando-se mais lento, como se a cidade estivesse manipulando o tempo e o espaço para prendê-lo. Foi então que as crianças de olhos negros apareceram novamente, flutuando no ar, formando um círculo à frente do portal. Elas cantavam em uníssono, e Miguel percebeu que seus movimentos deviam sincronizar-se com o ritmo da canção para não ser engolido pela criatura. A tensão era insuportável. Cada passo errado poderia significar a perda de sua alma para Setialém. Enquanto avançava, o chão tremeu e o teto começou a desabar parcialmente, revelando o céu surreal de Setialém, com nuvens roxas e vermelhas girando em padrões impossíveis. Sombras se projetavam das paredes, e figuras humanas presas dentro das portas surgiam, gritando silenciosamente e apontando em direção ao portal, como se implorassem por ajuda. Miguel sentiu uma mistura de medo e compaixão. A cidade não apenas aprisionava corpos, mas mantinha memórias e consciências eternamente presas entre mundos. A criatura do espelho avançava cada vez mais rápido, suas garras atravessando Miguel como se ele fosse feito de fumaça, mas ele continuava a avançar, guiado pelo canto das crianças. Cada passo parecia carregar sua própria vida e sua própria essência. Ele sabia que se caísse, nunca mais sairia. Miguel finalmente chegou ao portal instável. Ele podia sentir o calor do mundo real através da luz, mas algo o detinha. Uma mão esquelética surgiu do portal, tentando puxá-lo de volta. Ele percebeu que a cidade estava tentando testar sua determinação. Com um grito desesperado, Miguel agarrou a borda do portal e puxou-se com todas as forças. Nesse momento, Setialém pareceu reagir. O chão tremeu violentamente, paredes se torceram como serpentes e a criatura do espelho lançou um rugido que ecoou pela eternidade. Miguel atravessou o portal e caiu em uma floresta silenciosa, com o sol da manhã brilhando timidamente entre as árvores. Ele estava de volta ao mundo real, mas algo em seu corpo, algo nos seus olhos, continuava refletindo a escuridão de Setialém. Enquanto se levantava, Miguel percebeu uma marca estranha em seu braço, um símbolo gótico que não existia antes. Ele sabia que Setialém não havia terminado com ele, e que talvez, um dia, a cidade buscaria um novo visitante, talvez alguém que estivesse assistindo a história agora. O silêncio não tranquilizava Miguel totalmente. Ele sentia no fundo de sua mente um eco distante do canto das crianças de olhos negros e o sussurro da criatura do espelho. Apesar de ter escapado, sabia que parte de Setialém ainda residia dentro dele, como uma marca indelével de terror e mistério. Miguel começou a caminhar pela trilha que levava à cidade onde morava. Cada passo parecia pesado, não pelo cansaço físico, mas pela sensação de carregar algo que não pertencia ao mundo real. A cidade ao longe parecia normal, mas quando passou por uma ponte, ele percebeu algo estranho. O reflexo de seu próprio rosto na água parecia distorcido, com olhos levemente negros e um sorriso que não era dele. Ele respirou fundo e sacudiu a cabeça, tentando se convencer de que era apenas cansaço e memória do pesadelo. Chegando em casa, a familiaridade o confortou. Portas, móveis, a luz do sol entrando pelas janelas, tudo era um lembrete da realidade. Ele se jogou no sofá, exausto, mas antes de fechar os olhos, notou novamente a marca no braço. O símbolo gótico pulsava suavemente, como se lembrasse a Miguel que Setialém jamais o soltaria completamente. Enquanto sua mãe chamava-o para o almoço, Miguel fez um esforço para sorrir. Ele sabia que podia contar sua história. Ou seria apenas mais uma aventura impossível,
Um conto de terror que ninguém acreditaria. No entanto, algo dentro dele queria avisar o mundo sobre Seth-Ellen. E é aqui, queridos espectadores, que entramos nós do canal Coisa Estranha. Miguel é apenas uma das muitas pessoas que já foram tocadas por Seth-Ellen, e sua experiência serve de alerta. Se você gostou dessa história e quer continuar acompanhando mistérios como esse, inscreva-se no canal. Deixe seu comentário sobre como você teria escapado de Seth-Ellen e compartilhe com amigos que adoram sentir aquele frio na espinha. Enquanto Miguel recuperava seu cotidiano, a noite caiu sobre a floresta. O vento passou entre as árvores, e por um breve momento, parecia trazer de volta o eco distante do canto das crianças de olhos negros. Seth-Ellen não havia esquecido Miguel. Apenas esperava, silenciosa e paciente, pela próxima alma distraída que atravessasse o portal. Miguel dormiu naquela noite com a sensação de que o mundo real e o sobrenatural estavam apenas separados por um véu fino, e que em qualquer momento, uma dobra na realidade poderia trazer Seth-Ellen de volta, talvez através de um portal invisível, talvez pelo reflexo de um espelho. Mas agora, pelo menos por enquanto, ele estava seguro, e sua história, contada aqui, serviria como aviso para todos que ousassem explorar os limites entre o real e o impossível. Até o próximo vídeo. Tchau!